Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse Lado a Lado especial. Eu sou Regina Lonardi, criadora e editora do portal de notícias Ituanos. Eu sou Jorge Duarte Rodrigues, jornalista e editor de cultura do jornal Taperá. Vocês devem estar estranhando a nossa presença hoje neste programa, mas é por um motivo muito especial. Então, Regina e eu estamos no comando do Lado a Lado e com dois entrevistados muito especiais para comemorar os 10 anos deste programa. E hoje estamos aqui inaugurando esse novo cenário e vamos conversar com a âncora, com a criadora, com a redatora do programa, a jornalista Nina Bicalho, e também com o jornalista Rodrigo Stuck, responsável pelo livro comemorativo de 10 anos do programa. O livro Além das Câmeras, que conta a trajetória dos 10 anos do programa Lado a Lado, acaba de ser lançado. Para falar sobre o livro, recebemos hoje aqui Mirna Bicalho, em seu próprio estúdio, totalmente remodelado e muito bonito, parabéns. Seja bem-vinda, Mirna. Fique à vontade no seu programa, tá? Pode deixar. E também o jornalista Rodrigo Stuck. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui novamente, né, com a Mirna e pela primeira vez com vocês juntos, né? Então, é uma honra também estar aqui. Então, vamos começar as perguntas, né, Jorge? Vamos sim, Regina. E, Mina, por que você escolheu em fazer um livro comemorativo aos 10 anos? Por que livro? Bom, primeiro quero agradecer, né, você, Regina e Jorge, por terem aceitado estar aqui hoje no comando do Lado a Lado, né, nesse programa especial de 10 anos, de um programa que está há 10 anos no YouTube ininterruptamente, que até o final do ano deve bater a casa dos 500 programas e que fala da nossa gente, né? Sim. Então, é um momento realmente muito especial. Esse cenário novo que a gente programou aqui, a vinheta nova de abertura, esse programa especial e o livro fazem parte de toda uma comemoração dos 10 anos. Por que um livro? Podia ter sido uma festa, né? Um baile. Poderia. Mas a gente escolheu um livro porque nós sempre fomos muito chegados na leitura em casa. Eu, Romeu, as crianças, os meninos, que hoje são barbados, sempre fomos muito ligados com comprar livros físicos, cheirar livro, riscar, ler, riscar, grifar e admirar a parte editorial do livro. Então, como a gente nasceu analógico, né, o livro físico sempre teve muita importância para a gente. E também o fato de ter nascido analógico, a gente viu virar essa chavinha do analógico para o digital. E a gente sempre fica pensando, né, nossa, se der uma pane na internet, o que a gente vai fazer? Todo esse conteúdo que está aí na internet, Sim. Onde vai? Se perde? Então, onde a gente pode registrar? Num livro. Mas chegamos aí nesse livro, mas chegamos no impasse, né? Porque, na verdade, pensando em um livro, eu não queria um livro que fosse a minha biografia, né? Não tinha significado para mim um livro com a minha biografia. Eu queria um livro que falasse dos 10 anos do programa, falasse dos convidados, das pessoas importantes que estiveram aqui, todos eles, né, trazendo suas histórias. E aí, o que pensamos? A primeira ideia foi fazer um livro em que cada entrevistado tivesse uma página com uma foto e um resuminho da entrevista, tal. Mas veja, ia ficar um livro muito grosso, uma bíblia, na verdade. E aí, conversa vai, conversa vem, o Romeu resolveu secretamente conversar com o Rodrigo, né? E ver se ele tinha alguma outra ideia, se ele conseguia dar uma outra linha, que a gente conhecia o Rodrigo, daqui do programa mesmo, que o Rodrigo veio lançar o livro, estava em fase de lançamento do livro dele, da professora Maria Ângela, e a gente se conheceu aqui. Romeu também teve a oportunidade de conhecer o Rodrigo, e o Rodrigo nos falou do jornalismo literário. Então o Romeu entrou em contato com o Rodrigo, e aí o Rodrigo deu essa outra proposta de um livro com uma narrativa, né, que não seria uma página para cada entrevistado, uma narrativa contando a história do programa, mas entrelaçada
um pouco com a minha trajetória aí profissional, né? Sim. Então, a escolha de um livro foi porque eu acho que encaixava melhor com o momento. Podia ter feito uma festa? Poderia. Mas dá tempo, então, né? Dá tempo dá para a tempo. festa, né? Sim, com certeza. É isso. Então, Mirna, você disse, o programa seu é um registro que está na internet, é um registro da memória de Salto, né? Sim. E você disse, você E bem, tu, né? e tu também. E você bem disse que de uma hora para outra pode dar um apagão aí e sumir tudo isso, né? E o livro é uma maneira de perpetuar isso. E também, Mirna, é uma homenagem a todos os entrevistados que estão nesse livro, né, Mirna? Sim, com certeza essa era uma questão importante para mim, né? Sim. Porque cada um que esteve aqui trouxe a sua experiência, trouxe a sua história gratuitamente, né? Para dividir, para compartilhar com as outras pessoas. E não deixa de compor a história da cidade, né? Uhum. Porque essas pessoas que você entrevistou, nada mais é do que elas representam a cidade, elas são a porta-voz da cidade, né? E com o testemunho dela, é mais um registro para compor a nossa história. São as pessoas que estão construindo as nossas duas cidades hoje. Exatamente. Eu ia perguntar por que você escolheu o Rodrigo, mas você se antecipou. Existe mais algum motivo por que a escolha recaiu nele? Olha, primeiramente porque ele fazia esse jornalismo literário que a gente ainda não conhecia muito bem, então gostamos da proposta. E ele foi uma super escolha, porque ele deu conta do recado muito bem. Inclusive, ele abordou aspectos do programa que eu mesma não tinha me atentado, né? Coisas que às vezes eu não observava, porque no dia a dia, cada semana que a gente entra em gravação, procura entrevistado, faz o roteiro, né? Estuda para fazer o roteiro, a gente entra numa roda viva e não percebe alguns aspectos do que você realmente está produzindo. E o Rodrigo fez um trabalho muito bom de análise, né, Rodrigo? Assistiu muitos programas, eu até achava que ele não ia ter essa paciência de assistir, mas... E lembrando que ele foi um dos entrevistados. Foi na entrevista que você o conheceu? Isso, durante a entrevista que ele veio para o lançamento do livro da professora Então, Maria Ângela. tem um bom motivo para ser escolhido, viu? Tem, né? Alguns. Rodrigo, são 10 anos de programa. Como que foi esse processo de escrita, né? Colocar 10 anos de programa em um livro, né? E mais de 400 programas que vocês resumiram aí dentro, colocaram aí dentro do livro. Então, como foi o processo de escrita? O processo de escrita, o processo de criação de um livro, ele tem que obedecer algumas etapas. Certo. A primeira etapa é a gente estudar o cliente, né? Ver o que no caso da Mirna, ver quem é a Mirna, ver como que é o programa, assistir algumas entrevistas para que a gente possa montar um projeto de acordo com a necessidade dela. E como ela muito bem falou, ela não queria uma biografia dela, ela queria a história do programa. Né? O programa é o centro do livro, né? Porém, a gente usa o currículo dela, a trajetória dela, a história de vida dela, né? Como fio condutor dessa narrativa, para que a gente consiga amarrar todos os programas dentro de uma mesma linha de raciocínio, dentro de uma história. Né? Então, dentro desse processo, né, de escrita, como você me perguntou, Rê, eu estudei o canal e percebi que todas as entrevistas, elas são organizadas dentro do canal por meio de playlists. Cada playlist dentro de um assunto, de um setor. Então tem a playlist só dos comunicadores, tem a playlist só dos profissionais do direito. Então a gente começou, puxa, se a gente dividir essa história em capítulos que reúnem esses profissionais do mesmo setor, a gente consegue falar sobre todos, mesmo sem citar um por um. Entendi. Né? Então, assim que a gente conseguiu formatar um projeto que fosse viável, que trouxesse um livro mais dinâmico, né, nos moldes, também como a Mirna falou, do jornalismo literário, né, trazendo uma narrativa, né, e não um livro tão descritivo. Né? Então, trouxesse uma história mais gostosa, né, de ser lida. Né? Então, foi isso. Foi Entendi. mais ou menos isso o processo. Ô, Rodrigo, no livro estão contidas 452 entrevistados, né?
E eu assisti todas, hein? Nossa, Uma por uma. Coitado. E quanto tempo demorou para assistir? Aí é difícil, Sem cortar seu né? raciocínio, Não, Jorge. Não, é bom porque a gente vai trocando. Eu não sei quantificar, porque eu não assisti às entrevistas de forma linear, pegando do primeiro episódio para depois do segundo. Eu fui pelas playlists. É até uma dica que eu dou, né, para as pessoas que estão assistindo, que vão ler o livro e tal. Acessem as playlists. É a melhor forma de você se ambientar no programa por meio dos assuntos que você mais gosta, tem mais afinidade. Depois você vai vendo os outros. Tem mais né? interesse, né? Então, eu não sei dizer quanto tempo exatamente, porque eu fui assistindo por playlist, fui escrevendo, aí eu assistia a outra playlist e assim... Tá. E assim Mas foi. você vai saber me responder por que 452 entrevistados? Sim, pois é. São 452 porque a gente reuniu desde o primeiro episódio, lançado em 13 de agosto de 2014, até o último episódio do ano passado, né? Publicado no canal no ano passado. Né? O último episódio em dezembro de 2023. Por quê? Porque era uma exigência da Mirna que esse livro fosse lançado nesse momento de comemoração dos 10 anos, em 13 de agosto de 2024. Então, a gente Já que ia fazer, tinha que ser para comemoração, né? a gente conversou, tinha dois caminhos. Ou você pega todos os programas de agosto de 2014 até julho de 2024 e lança o livro no fim do ano, porque você tem que ter um período ainda para finalizar, sim, né? Sim. Não é assim, né? A gente assiste o último programa de julho e já publica em agosto. Tem alguns processos de produção de livro, com gráfica, com editora também, que demandam um pouquinho mais de tempo. Então, ou a gente pegava todos, esses de 10 anos, e lançava no final do ano, ou a gente estabelecia um deadline um pouquinho mais para trás, que no caso foi o último programa de 2023. Entendi. Aí a gente fechou, para dar esse tempo de eu conseguir entregar o livro bonito impresso aqui nas mãos dela no aniversário. Então, lembrando que o livro contém entrevistas até o último entrevistado de 2023, né? Isso. Só não estão nesse livro os que foram em 2024. Mas oportunamente nos 20 anos eles estarão por aí. Se Deus quiser. Já estamos trabalhando nisso. Mas aí no final tem uma lista com todos os programas. Qual o objetivo dessa lista? É justamente não deixar ninguém de fora, né? Eu acho que a lista ela traz uma preocupação, né, da Mirna, do Romeu, que também tanto contribui com o programa, das pessoas pelo menos serem citadas em algum momento. Então, se a gente não conseguiu colocá-las dentro dos capítulos do livro, elas vão estar ali com o nome delas, com o tema que elas trouxeram para o programa, o número do programa para que as pessoas entrem no canal e procurem com mais facilidade. A data em que foi também. A data, exatamente. E aí sim a gente organizou de forma cronológica. Entendi. Do primeiro ao 452, né? Não por playlists, no caso, dessa lista. Né? Então todos os entrevistados estão no livro de alguma forma. Estão contemplados, lá. Alguns contemplados mais de uma vez, mais de uma vez, que voltaram, né? É verdade. E teve alguns que voltaram várias vezes, né, Rodrigo? Bastante. Ao final do livro, Mirna e Rodrigo, temos um pós-fácil poético, romântico, eu diria quase uma declaração de amor escrito pelo Romeu. Exato. A pergunta para a Mirna e em sequência para o Rodrigo. Por que Romeu? Por que não? O Rodrigo me falou assim, quem que a gente vai escolher para o pós-fácil? Aí eu falei, bom, pra mim não tem outra pessoa que não seja o Romeu. Você enxerga outra pessoa? Aí o Rodrigo falou assim, Aí de você, se você enxergar. Porque o Romeu, na verdade, ele foi ele é o meu maior apoiador aqui no programa, em todos os aspectos. Ele sempre me apoia, ele indica pessoas para entrevistar também, ele curte, ele vê os programas comigo assim que eu edito para ver se ficou algum errinho de edição. Ele
vem aqui e toma um cafezinho com o entrevistado, se ele pode, né? Se às vezes não está ocupado. Então, assim, ele é muito parceiro nesse ponto. Às vezes eu acho que ele curte mais o programa do que eu mesma. E outra, né? Nós estamos juntos há 35 anos. É uma parceria que não tenho o que falar, né? Tinha que ser ele mesmo. Ele sempre me apoiou e ele mandou bem no pós-fácil. Eu fiquei muito feliz. Capricho. Me deu até inveja do texto. Mas antes de passar para o Rodrigo, mas o Romeu é um grande incentivador também para que o programa saísse do papel, né? Para que ele fosse ao ar, não é isso? Sim, porque quando a TV Convenção fechou, em 2012, e a gente fazia um programa que se chamava Três Damas e um Coringa lá, eu, a Malu Garcia e a Priscila Jimenez, eu fiquei sem nada de jornalismo. Eu cuidava da parte financeira e administrativa do escritório de advocacia dele, mas fiquei sem nada de jornalismo. E para nós jornalistas, nós 4 somos jornalistas, é muito difícil ficar longe disso. É um bichinho que pega a gente e a gente, longe do jornalismo, fica muito triste. E aí ele percebeu que eu estava borocochô, vamos usar um termo bem regional, né? E aí ele mesmo falou, vamos comprar uma câmera e um gravador e você começa a fazer o mesmo que você fazia na TV Convenção, você faz. Aí eu falei, mas como assim, sozinha? Ele falou, vai começando, vai lidando com as coisas. Bom, e foi. Ele comprou a câmera, comprou o gravador e começou. Dia 13 de agosto de 2014, estava lá o primeiro programa com a amiga Malu Garcia, né? Estreando o Lado a Lado. Olha, agora, Rodrigo, Mirna, a pergunta do Jorge. Mirna, você falou desse programa aí, eram três damas e um coringa, né? Isso. Na extinta TV Convenção. E você era o âncora do programa. Isso. Em algum momento, nesse período que você ficou lá como âncora, você pensou assim, um dia eu vou ter o meu próprio talk show? Não, Jorge, não. E por quê? Porque eu não tinha essa experiência de câmera, de dar conta de tudo ao mesmo tempo e agora. Foi a partir do momento que o Romeu propôs... É o Romeu, tá lá dentro. Que ele falou, bom, uma parte eu sei fazer, que é a parte de entrevistar, a outra parte, que é a parte de lidar com a tecnologia, eu vou aprender, né? 49 anos eu lá começando a editar e tal. Então, assim, nunca tive essa ideia de ter um talk show meu. Mas eu estou muito feliz que eu tenha começado. Que bom que teve a ideia. E agora o Rodrigo, por que o Romeu? Por que o Romeu, Rodrigo? O Romeu é um personagem muito importante dessa história, né? Quando a gente está contando uma história, escrevendo uma história e conhecendo essa história, a gente vai identificando, como no cinema, quem são os personagens principais, quem são os secundários, né? Os cenários, o ambiente. E o Romeu, o Romeu ele sempre esteve presente no programa, assim como a Mirna, né? Ele pode não aparecer em todos os programas, mas ele sempre está presente, né? Está presente no incentivo, está presente no apoio financeiro, né? Com a compra das câmeras, com a adaptação do estúdio, né? De um ambiente que ele tinha do próprio escritório para criar esse estúdio. Sim. Então, ele sempre esteve presente. E aí, a gente vai conhecendo a história, vai conversando. E, de novo, falando sobre a estrutura, né, do livro, quando a gente está pensando em cada capítulo, o conteúdo de cada capítulo. Eu costumo trazer para os meus livros prefácio e pós-fácio. O prefácio, eu acredito ser muito importante, porque é ali que você entende o que vai ter no livro. É a janela do livro. É a janela. Esse livro, além das câmeras, o que tem nele? Você lê o prefácio e já, bom, entendi o que eu vou ler nos próximos capítulos. O pós-fácio é o fechamento. Depois você conhece toda a história, todos os personagens. Sabe aquele último ato de um filme? Sim. É isso. Então, o The End tem que ser com quem? Com os personagens principais, sim. Né? Com os protagonistas, né?
Então, como a Mirna já tinha sido muito citada no livro, Só dá uma chance pro Né? meu também. e como ela sempre deixou muito clara, ela não gosta de escrever sobre si mesma, Sim, né? é. Por isso também que eu escrevi esse livro, porque senão ela mesma teria capacidade, Sim, né, sim. de escrever o livro sobre si mesma. Sim. Eu chamei o Romeu, porque são os dois personagens principais, a Mina já estava ali, faltava o Romeu. Olha, Rodrigo, eu tenho que falar que, infelizmente, eu não seria capaz de escrever realmente sobre mim mesma. Por isso, achei melhor delegar para você isso. Você fez com muita Que bom. competência e sensibilidade. É muito bom, né? Agora pedir para o Jorge pegar o livro um pouco para nós, Jorge. Pois é. Mina, vamos falar um pouquinho do livro, essa questão. Eu queria que você falasse a respeito da qualidade do livro. Eu fiquei muito feliz, viu, com a qualidade do livro. Primeiro porque, como eu já falei, Rodrigo se esmerou na escrita, né? Foi muito sensível para captar coisas que nem eu tinha captado aspectos do programa. Ele mesmo fez a edição, aqui a parte gráfica, né? Diagramação. A diagramação, Também. revisão, diagramação, né? E seguir um layout que eu gosto muito, que é bem clean, né? Bem limpo. E também a capa, né? Que a capa, Rodrigo me mandou umas opções, né? De pose para a capa. E aí eu chamei minha fiel escudeira, Sinara, eu também tenho uma fiel escudeira, a Natiele Gomes. E aí fizemos aí um ensaio, né? Um ensaio aqui com celular mesmo. Falei, vamos ensaiar um pouquinho e vamos ver o que sai. Aí, de repente, mandei as fotos feitas no celular, falei, Rodrigo, vê se alguma coisa serve, daí eu contrato um fotógrafo para fazer, né, nessa linha aí. Aí, de repente, o Rodrigo falou assim, não, menina, dá para usar essa mesma. E foi a obra de Natiele, ó. Ficou Eu linda. achei que ficou muito bom, daí Tá o muito Rodrigo bonito. caprichou também na disposição dos elementos aqui de capa, né? Aqui atrás a nossa cor, né? A cor do lado a lado. Eu E a gostei editora muito. que fez o livro também, né? Quem indicou para você? O trabalho da editora M, de Capivari, Capivari, né? sim. Foi espetacular, realmente, uma capa dura, tanto assim na impressão como na encadernação. Então, assim, é para ficar feliz, não é? Fiquei realmente. Então, essa foto você ainda não tinha, você fez já pensando em que fosse utilizada por... Então, Pra escolha depois, dele, é isso? a mesma foto foi usada aqui no nosso cenário. Serviu né? de E motivo. na abertura do programa que vocês já viram, né? Já sim, já. Ô, Mirna, Hum, uma citação recorrente no seu livro é. é sobre felicidade. Para você, o que é felicidade? E antes de você responder, existem tantas pessoas infelizes atualmente, né? Existe um segredo para ser feliz? Eu acho que felicidade é a gente estar bem aonde a gente estiver consigo mesmo e com as outras pessoas. Tá aí o segredo, então. Eu acho que é. Bacana. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o programa. Queria duas coisas de você. Como surgiu o nome Lado a Lado e para você, assim, o que você atribui a essa longevidade do programa, esses 10 anos de sucesso? Por que é um sucesso? Então, e se manter 10 anos no ar, né? Ininterruptamente. Então, queria que você falasse um pouco disso. Tá. O nome Lado a Lado foi uma escolha assim meio inusitada, porque eu tinha lá, a gente estava se preparando para lançar o programa, mas ainda não tinha um nome, eu tinha uma listinha, né? Mirna Entrevista, Café com Mirna, Lado a Lado com Mirna, mas ainda não tinha chego nessa decisão. Aí abri o Facebook, na época do início do programa só tinha Facebook. Abri o Facebook e uma conhecida, uma querida minha, que é a professora Roseli Vendramini, que costuma colocar sempre mensagens bonitas, religiosas. Tinha lá uma imagem de Jesus e escrito assim, não tema, nada tema, não tema. É uma coisa assim, já nem me lembro direito. Eu estou lado a lado com você. Em caixa alta, lado a lado com você. Então, me passou a ideia de que era aquilo mesmo. Eu senti na hora que... Então você lá seria você. Eu senti que lado a lado com Mirna seria a opção a fazer. Ela já cheguei a falar, mandar uma mensagem para ela,
falando e contando essa história, mas acho que ela vai ver aqui de novo. E a longevidade do programa, os 10 anos no ar, o que você atribui isso? Eu acho assim que quando a gente faz o que gosta, a gente vai fazendo e nem percebe o tempo passar. E eu gosto de fazer o programa, né? Eu sou novidadeira, eu sempre fui novidadeira, curiosa. E aqui a cada semana é uma história, uma pessoa que vem e traz uma novidade para mim. Às vezes é um assunto, às vezes é uma história da pessoa mesmo. Então, me satisfaz, me deixa muito feliz fazer o programa. Então, eu fui fazendo. Quando nós fizemos 9 anos, em agosto do ano passado, que caiu a ficha. Eu falei, nossa, daqui a pouco eu estou fazendo 10 anos, né? Preciso agilizar essas comemorações aí. Então é isso. Outra coisa que eu acho que é importante para o programa ter chegado aqui é a minha crença de que é importante registrar as pessoas das nossas comunidades aqui, de Salto e de Itu. É importante a gente ter em vídeo as pessoas que fazem acontecer aqui nas nossas duas cidades. Por que as nossas duas cidades? Porque eu nasci aqui em Salto, né? Sempre morei aqui, nunca saí daqui e morar em outro lugar, mas eu sempre também tive um relacionamento muito forte com Itu. Eu estudei em Itu, no Berreta, você também, né, também Regina? No Berreta. Fizemos jornalismo na Unimep. Isso. Então, estudei lá, trabalhei lá no Periscópio como editora-chefe vários anos, depois assessora de imprensa da Faculdade Prudente de Moraes e Colégio Terras. Então, eu tenho muita ligação e muitos amigos com Itu. E continuo tendo, né? Sim. Então, esse é o escritor ituano, eu ituana. Então, me deixa muito feliz pertencer a essa comunidade. Mirna, eu tive o privilégio de ler seu livro para que eu me inteirasse exatamente do assunto, embora soubesse do que se tratasse, né? E eu notei que uma parcela considerável dos entrevistados são pessoas relacionadas ao canto e à música. É uma preferência sua isso? Oh. Olha, além de dar uma animada, né, nos programas, porque a gente vem falando às vezes de história, de direito, né? Que é muito sério, né? De assuntos mais sérios, então às vezes entra um programa com música, dá uma animada. Mas eu tenho sim uma preferência por música, porque desde pequena eu escutava aquela história da cigarra e da formiga e eu queria ser a cigarra. Não é boba, não. E sempre fui muito ligada com música, meus pais cantarolavam bastante em casa. Cheguei a ensaiar com uma banda que se chamava Cia Limitada aqui de Salto, mas não deu certo, né? Os ensaios eram em horário da faculdade e meu pai não queria que eu deixasse a faculdade, né? Então não deu certo, mas... Não deixasse que fosse só cigarra você, né? Tinha que ser um pouco de formiga também. Mas sempre que vem alguma pessoa da área de música aqui, eu aproveito e tiro uma casquinha cantando um pouquinho também. Eu não sei se nós perdemos uma grande cantora, mas nós ganhamos uma grande jornalista. Com certeza. Uma profissional da comunicação. Bom, e nesses 10 anos de programa, assim, quais os maiores desafios encontrados? Ou um deles, o maior? O maior desafio foi realmente a tecnologia. Por quê? Porque... Somos da época da máquina de escrever, né, Mirna? Então, somos. A gente viu aquela chavinha virar do analógico para o virtual, né, para o digital. Sim. E é tudo com muito sofrimento que a gente aprende no digital, quem nasceu analógico, né? Então, assim, lá no começo eu tive que aprender a mexer com os equipamentos de filmagem que são digitais e aprender a editar os vídeos, usar um programa de edição de vídeo que na época para mim era uma novidade. E também, no decorrer dos 10 anos, também foi a tecnologia uma preocupação grande, porque não para de vir novidade na internet, cada hora é uma plataforma, tínhamos Facebook no começo, depois começou a aparecer Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, né? Cada hora a gente está se adaptando a uma coisa diferente. Sim. Aí. Então ela continua sendo o maior desafio acompanhar a tecnologia. Mas você, como egressa do analógico,
Você está se saindo muito bem, né, Rodrigo? Com A certeza. gente Não, e sozinha, né? Vamos abrir o sozinha, programa. exatamente. Edita, faz o roteiro, grava, edita, grava. entrevista. Mudei a sequência, mas é roteiro, grava, edita, entrevista. Isso é sensacional, não? É exército de uma mulher só, como eu costumo falar, né? Mas É não sou, equipe, mas equipe não sou Mina. só eu, né, Regina, que faço Como é que o tudo Rodrigo mesmo. fala? Equipe. Eu falo equipe. Equipe. E quando tá falando sozinha, é reunião comigo mesma. Comigo Estou em reunião comigo mesma. Não sou a única, só o Jorge que tem companhia para trabalhar. Ó, Ah, já sim. tem Uma companhia. É, Uma ou duas. eu sou eu e eu. Mirna, cite um ou dois episódios que marcaram você ao longo desses 10 anos de programa. Todos os episódios aqui, todos os programas são importantes, porque as pessoas trazem as suas histórias ou experiências profissionais aqui para compartilhar comigo e para compartilhar com o nosso público, né? Alguns trazem um pouquinho mais, por exemplo, os meus 2 campeões de presença aqui, o saudoso Walter Lenzi e o professor Luiz Roberto de Francisco, de Itu, que trouxeram a história dessas 2 cidades, além da própria história, né, aqui para o programa. Agora, marcante mesmo, assim, que foi muito triste, inclusive, foi um programa que eu gravei com os irmãos Bravo, né, o Claudinei e o Rony. Gravei num dia, eles vieram falar sobre o festival de dança que eles estavam promovendo. E no outro dia, mais ou menos à tarde, assim, logo depois do almoço, fiquei sabendo que o Rony tinha falecido, tinha sofrido um infarto e tinha falecido. Aquilo foi um choque. Um choque também porque o Rony era nosso professor de tango. Eu e o Romeu estávamos começando a aprender tango. Além de cantora, dançarina, comunicadora, né? Não, eu só comecei a aprender, não deu tempo. Não deu tempo. Foi bem triste, impactou mesmo, sabe? Eu passei alguns dias só pensando nesse fato, até digerir um pouco os desígnios de Deus, né? E um programa marcante pelo lado alegre foi o de número 400, que eu chamei as meninas do ginásio que faziam comigo um jornal que se chamava Banana Nanica, né? Que eu atribuo, assim, acho que foi lá que tudo começou, que o bichinho do jornalismo me pegou, né? Elas vieram e a gente se divertiu muito, foi um episódio muito feliz, muito alegre. A gente chegou, eu acho que foram esses 2 os que eu posso citar aqui. Legal. Bom, o evento de lançamento do livro Além das Câmeras, escrito por Rodrigo Stuck, sobre o programa de Mirna Bicalho, aconteceu no último dia 8, certo? E esse evento foi exclusivo para quem já havia estado nesse programa e para alguns amigos, né, Mirna? Isso. Ao final desse programa nós teremos algumas imagens desse acontecimento, né? Opa! Sim. Vamos ver tudo. E eu queria saber de vocês como foi a emoção desse momento, dessa tarde, noite de autógrafo. E para o Rodrigo também, lógico. Olha, foi muito emocionante ver, assim, todos os amigos, né? Porque cada um que esteve aqui se tornou meu amigo. Às vezes eu não conhecia antes, como no caso do Rodrigo, se tornou meu amigo aqui. E ver todo aquele pessoal chegando aqui, entrando na fila porque autógrafo, com um livrinho na mão, esperando por um abraço. Então foi muito emocionante. E também teve o lance de que as pessoas puderam entrar aqui no estúdio, fazer selfie aqui no estúdio novo, né? Conhecer, né? o novo local, né? E postar no Instagram, né? Em primeira mão. Ah, sim. Isso ninguém ganha mais na internet, né? Isso não. Rapidez. Né? Bom, mas aí para quem quiser comprar o livro, Mina, acho que isso é importante. Como que faz? Quem quiser comprar o livro dos 10 anos do Lado a Lado, escrito pelo Rodrigo, pode usar o meu Instagram, o inbox do Instagram, que é @mirna_bicalho, ou o WhatsApp, que é 11 94 131 5789. Legal. E o Rodrigo também, sobre essa tarde e noite de autógrafo, Rodrigo. É sempre um momento... Não foi o primeiro, né? Não Você foi. já tem mais livros editados, né? Sim, já tenho alguns engatilhados também, né? Que eu estou escrevendo, né? Estou dentro
turbilhão do processo de escrita, né, que a gente conversou. Sim. Mas é o desfecho, né, da história. Na verdade, a história não termina quando a gente entrega o livro, pega o livro nas mãos, mas sim quando as outras pessoas começam a compartilhar dessa história. Aí começa a vida do vocês, livro. Né? É aí que começa. É aí que começa. Então é o desfecho para nós de todo esse trabalho, mas é o início de uma outra história. Sim, Né? sim. Então é muito bom quando a gente consegue desempenhar bons trabalhos e compartilhar com bastante gente. Né? Sim, então quando sim. a gente curte um evento como esse, né? Vendo as pessoas com o livro nas mãos, é uma sensação única. Muito bacana. Aliás, eu acho que a gente tem que agradecer aqui os colegas da imprensa que colaboraram muito, né, Sem divulgando dúvida. o lançamento do livro, todos os veículos que a gente pôde contar aí para divulgação, né, Rodrigo? Sem dúvida. Sem a presença da imprensa, a presença da imprensa é fundamental, Sim. na nossa opinião. Acho que de nós quatro, De talvez todos. eu esteja falando por nós quatro. Sim. É fundamental, né? Sempre foi, né? E acho que continuará sendo. Será, Né? será. Então, sem os nossos colegas de imprensa, a divulgação não seria tão agradável, tão precisa, tão harmoniosa como foi, né? Tanto pelas redes sociais quanto pelos respectivos veículos de comunicação. Né? Então a gente também é muito grato ao apoio Com deles, certeza. né? Deles e de vocês também, que também nos ajudaram. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Sim, Regina. Deixamos de perguntar alguma coisa que vocês gostariam de contar em relação ao livro? Ficou faltando alguma coisa? Em relação ao livro, não, mas eu quero aproveitar o espaço para agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas as pessoas que passaram aqui pelo lado a lado e que sempre me trouxeram, me acrescentaram muito. Bom, Nina, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje apresentando o seu programa, o seu filhote, né? É uma honra muito grande. Confesso para você que em algum momento eu pensei, se um dia a Nina fizer algum programa especial e me convidar, vai ser um prazer. E olha como é o pensamento, né? Quando a gente pensa, isso foi há muito tempo atrás. E acabou atraindo e o sonho acabou sendo realizado. Então, assim, muito obrigada, uma honra, um prazer estar aqui. Rodrigo, obrigada também. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. E que venham muitos mais por aí. E Jorge, meu amigo, Regina, um prazer aqui estar com você, viu? Igualmente, Regina. Foi uma que grande esse seja o primeiro honra. de muitas entrevistas. Com certeza. Tá bom? E aí, quem quiser, pode convidar Jorge e Regina. Jorge, por favor, suas considerações. Mirna, eu quero primeiramente agradecer imensamente por você ter confiado, por você ter me confiado esse privilégio de ser um dos seus entrevistadores. Garanto que muita gente por aí gostaria de estar aqui no meu lugar, então me sinto muito feliz por isso, tá? E também agradecer ao Rodrigo, que eu acabo de conhecer pessoalmente, bem como a Regina, que é a primeira vez que a gente se vê, e que foi um grande orgulho para mim participar desse programa com a presença de vocês dois. Com certeza. Tá bom? Eu também gostaria de agradecer não só o convite da Mina por participar desse programa junto com vocês, para mim também é uma honra, como também por ter confiado no meu trabalho, para que a gente pudesse desenvolver esse livro com tanto carinho, com tanto empenho. Eu espero que todos gostem do livro tanto quanto a gente gosta, quanto a gente gostou. Bom, Mina, mais uma vez, eu e o Jorge agradecemos e devolvemos o programa Passa para o você. bastão. Opa! Agora devolvemos com um melhor novo cenário. E aí que os próximos 10 anos sejam assim tão felizes quanto foram os primeiros 10. Se Deus quiser. Obrigada, Regina, por ter aceitado aí meu convite, viu? E deu show. Jorge também. Quem agradece sou eu, de vocês terem aceitado esse desafio de estar aqui Foi hoje. desafio, né? Foi estressante. Eles Não. tiraram de letra. Não seria substituir, mas assim, estar sentada no lugar da Mirna, assim, é uma grande responsabilidade. A dona do programa, né? Mas estar sentada aqui como entrevistada também não foi fácil. Nós estamos vingando os 452 aí. Com certeza. Então, obrigada, Regina. Obrigada, Jorge. Obrigada, Rodrigo, por todo o seu empenho para que esse livro se tornasse uma realidade. E eu achei que
o resultado foi muito melhor do que esperado lá no começo, Opa, né? que bom. Obrigada a todos e obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Bora para os próximos 10 anos. Bora lá? A gente se vê sexta-feira que vem. Beijo no seu coração.